E também é um privilégio para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que Deus derrama uma bênção especial na vida de cada um deles. E se tiver alguém enfermo, se tiver alguém passando por problema de saúde sério, que Deus coloque a sua mão poderosa sobre ele ou sobre ela, para que ela seja curada em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 14. Você também que já está aí em casa, pegue sua Bíblia e vá lá no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e vamos meditar na palavra de Deus. Apocalipse 14. Vamos nos identificar primeiro, para a gente começar a mensagem. A nossa identificação é importante para o nosso crescimento espiritual. Apocalipse 14, todo mundo achou? Feche seus olhos mais uma vez e vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Ó Pai querido, aqui está uma parte do teu povo reunido para ouvir a tua voz. E também estamos com pessoas, Senhor, nesse momento, ouvindo-nos. Então o Senhor também os abençoe, para que eles sejam preenchidos da tua bondade, da tua misericórdia e do teu perdão. Ó Pai Santo, Pai bondoso, me usa como instrumento em tuas mãos, com a tua brasa viva do altar, toca em meus lábios, e tire toda a impureza, para que eu venha receber o seu Santo Espírito e possa passar a tua mensagem para os nossos irmãos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 12, ele vai identificar cada um de nós. Diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses somos nós. Um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, né? Aqui está um povo escolhido para levar uma mensagem, a tríplice mensagem, que está no verso 6 do capítulo 14, onde diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós temos essa mensagem para levar ao mundo. As três mensagens angélicas estão aqui, do verso 6 até o verso 12. Né? Temos três mensagens angélicas que Deus confiou para cada um de nós passarmos essa mensagem. Nós somos um povo que guardamos o mandamento de Deus. Então, juntos na missão, né? É o tema, juntos na missão. Já que nós estamos identificados como um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, agora eu quero convidar você, a cada um de vocês, e vocês que estão nos assistindo nesse momento, para nós irmos para o livro de Jonas, estudar um pouco sobre a história desse profeta. O livro de Jonas está aí no Velho Testamento, antes de Mateus, antes de Malaquias, antes de Zacarias, viu? Fácil de encontrar esse livro. Depois de Daniel. É um livro fácil de encontrar. Ele fica aí depois do livro de Obadias, né? E antes do livro de Miqueias. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos meditar na história desse homem de Deus, né? Profeta Jonas. Capítulo 1, verso de 1 a 3, ele diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor.
para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia de Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, nós temos aqui um homem, profeta de Deus, que Deus pede para que ele vá a uma cidade pregar o evangelho de salvação, o evangelho do reino, para pregar a uma cidade. Se fosse eu, fosse você, nós iríamos levar essa mensagem nessa cidade? Porque essa cidade, ela era uma cidade conhecida como cidade violenta, uma cidade que arrancava as cabeças das pessoas. Era uma cidade terrível, essa cidade de Nínive. E o profeta Jonas, ele diz que quando Deus deu essa mensagem a ele fugiu da presença de Deus. Ele foi para o outro lado da cidade. A cidade aqui, ele foi para o outro lado. E aí fica. O que nós faríamos se fosse nós? Tendo uma cidade violenta e sair de um lugar, de Deus dizer vá e eu não ir? Eu vou contar o que aconteceu uma certa vez comigo. Eu estava com a minha esposa passando um estudo nessa rua aqui, ó, nessa rua aqui da feira, no final dela. E um casal, e nós estávamos passando um estudo para eles. E o marido da mulher falou assim: olha, eu tenho um irmão que ele me chama direto para ir morar com ele. Ele disse: tudo bem, seu irmão está chamando você para morar com ele, tudo bem. Ele falou: o meu irmão, ele já morreu. Um poste caiu em cima dele e ele morreu. E aí, eu disse assim: não é o seu irmão que está lhe chamando. Seu irmão não está lhe chamando. E a minha mulher, ela ficou já meio assim, né? Meio assustada. Quando a mulher dele disse assim: você está vendo aquela faca ali? Você está vendo aquela faca ali? Minha mulher olhou assustada. Por quê? Porque ela se assustou por causa da faca ali. Ela disse: eu já tentei me matar várias vezes com aquela faca. A mulher falou. E eu disse: isso aí é investimento do enganador. Cuidado. Mas não é fácil você ser um missionário. Não é fácil você ser um missionário. Porque você passa por maus bocados. Ser um missionário exige coragem. Eu passei 9 meses aqui em Campo Alegre, estudando com as pessoas. E eu passei grandes provações aqui. Certa vez eu fui passar o estudo para uma mulher, o marido dela queria matar ela na minha frente. Pegou uma barra de ferro e queria matar na minha frente. Não é fácil você ser um missionário. Jonas, ele teve medo de ir para a cidade de Nínive porque era uma cidade violenta. Aqui em Campo Alegre não é uma cidade violenta, né? Mas aconteceu isso. Muitas vezes a gente fala que Jonas foi errado porque não quis ir. Para a gente criar coragem, para a gente ter coragem, nós precisamos de uma coisa muito importante na nossa vida: ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque senão nós não vamos fazer a obra de Deus. E olha só, tem como você fugir da presença de Deus? Tem como fugirmos da presença de Deus? Não tem. Se a gente for lá para os fundamentos da terra lá, Deus vai nos ver. Para onde você for, Deus vai ver você. Deus, ele é maravilhoso. Né? E olha só, e Jonas diz aqui que ele fez o contrário do que Deus pediu. Por medo. Profeta, o povo chama ele de profeta fujão, né? O profeta fujão.
Era o profeta Jonas. Aí nós lemos o versículo 9 ao 12, do mesmo capítulo 1. Ele diz assim, ó. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, que fez o mar e a terra. O céu, o mar, a terra e o mar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabíamos os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se inquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha só, depois que Jonas fugiu, comprou sua passagem, ele entrou no barco e diz aqui na história aqui que Jonas, ele fez o quê? Ele foi dormir. Como é que pode uma pessoa ser um pregador da palavra de Deus, e Deus diz assim: vá para tal canto pregar, e ele vai para um outro lado que não é levar a mensagem, e ainda vai com a consciência de dormir. Aí eu vou dormir. Diz que ele dormia e o mar começou a ficar agitado. O mar ficou agitado. E o pessoal, os homens ficaram tremendo por causa do mar que ia tentar destruir aquele barco. Eu lembro que uma vez eu ia fazendo estudo num local e eu ia passar um estudo sobre salvação. E eu liguei para o outro rapaz que é comigo e disse: olha, hoje eu não vou não, porque eu não estou com vontade de ir passar estudo não. E o lugar é longe e eu não estou com vontade de ir, que a estrada lá é escura, deserta, e eu não quero ir. Aí me veio uma voz na minha mente: para que eu te dei a moto? Eu não ia de pé. O lugar era longe, mas eu tinha moto. Deus me deu a moto. Para que eu te dei a moto? Imediatamente eu liguei para o rapaz de volta: eu estou indo, estou chegando aí. Chego já aí. Eu mesmo, graças a Deus, não gosto de desobedecer quando Deus fala. Deus falou, eu estou indo obedecer. E eu peguei a moto e fui no meio do caminho e disse: ó, a mensagem não vai ser essa que está no estudo. A mensagem vai ser uma outra. E eu não entendi nada, porque o estudo que eu ia passar era o quarto estudo. Aí eu teria que passar a verdade sobre a morte. E chegando lá, eu disse: olha, nós ia passar um estudo, o estudo 4, mas não passar a verdade sobre a morte. Quando eu falei a verdade sobre a morte, a mulher começou a chorar. Porque ela tinha uma filha que caiu da moto do irmão dela e a filha dela passou a óbito. E aí, ela já estava com 2 anos e ela foi no cemitério e viu que abriram a cova e estava a filha dela lá com os cabelos ainda sem ter totalmente destruído a terra, né? E ela ficou muito triste, chorou muito, não entendia por que aconteceu aquilo com a filha dela. E eu passei o estudo sobre a morte e no final do estudo ela ficou muito feliz, satisfeita pela mensagem levada. Olha como Deus age. Deus é maravilhoso. Eu ia passar um estudo, mas Deus disse: não, você vai passar esse outro. E aí fortaleceu aquela mulher e ela ficou muito satisfeita com a mensagem que Deus mandou para ela. Quando Deus manda, você tem que ir, né? E aqui o profeta Jonas, ele foi dormir e os homens disseram assim: declara quem é você. E Jonas fala assim: eu sou hebreu. Ele que diz assim: eu sou aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Olha só, né? Foi a mesma coisa dizer: eu sou aquele homem que guarda os mandamentos de Deus. E esse hebreu, o povo sabia que esse Deus de Jonas foi o Deus que fez a terra, o céu e o mar e as fontes das águas.
E o povo temeram, porque sabia que aquele Deus ali, ele abriu o mar para Israel passar. Eles sabiam que aquele Deus fez brotar água da rocha. E eles pensaram assim, quem pode com esse Deus? Porque aqueles marinheiros ali, eles adoravam um outro Deus que não era Deus. Aí veio a primeira mensagem de Jonas naquele barco. Naquele barco veio a primeira mensagem de Jonas. Aqueles homens começaram a temer e começaram a orar. E o medo de jogar Jonas no mar? E agora o que é que vamos fazer? Jogar esse homem no mar? Ele é filho do Deus Altíssimo. Esse homem é adorador do Deus Altíssimo. E agora como vamos jogar esse homem ao mar? E Jonas disse, me joga ao mar e a tempestade vai acalmar. E eles pegaram o Jonas, jogaram o Jonas ao mar e a tempestade acalmou. Agora vem algo importante que muitas vezes nós não estamos entendendo. O quanto Deus nos ama, mesmo sendo pecadores. O que acontece quando a pessoa é jogada no mar? Ele vai morrer de hipotermia, hein? Porque a água do mar ela é gelada, ela é cortante. Em poucas horas Jonas ia morrer. E diz a palavra de Deus que Deus preparou um peixe, um grande peixe. Aí eu vejo quanto Deus nos ama. Mesmo Jonas sendo desobediente, Deus mandou um conforto para ele. Porque quando aquele grande peixe coloca ele no estômago, ali acabou o frio para ele. Foi aquecido no estômago do grande peixe. Como Deus nos ama, mesmo sendo falhos, pecadores como nós somos. Deus ele prepara o melhor para nós. Amém? Ele nos prepara, ele olha para nós. Sendo falhos, sendo pecadores, ele olha para nós. Certa vez, eu sem conhecer a mensagem, não conhecia esse Deus amoroso, mas eu acreditava em Deus. Levei uma queda. E eu ia quebrar o pescoço. No meio dessa queda, Deus falou comigo. Deus disse assim, ó, abaixe a cabeça. Eu abaixei a cabeça e bati as costas no chão. Não senti dor nenhuma, levantei e fui para casa, mesmo sem conhecer. Porque Deus ama cada um que está aqui presente e também ama esses que estão nos assistindo. Às vezes estão passando por dificuldades. Às vezes estão passando um momento difícil no hospital. Às vezes eles estão errando muito. Mas eu quero dizer que Deus ele tem o melhor para você. Deus ele tem guardado cada um de nós. E vai guardar você também que está nos assistindo. Busque Deus enquanto se pode achar. Que Deus ele é maravilhoso. E você veja só. Capítulo 2 de Jonas, no capítulo 2 aí. O verso 1. Ele diz assim. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Olha que maravilha. Um homem fujão como foi Jonas, ele no ventre do peixe, ele se arrepende. Ele se arrepende e diz, Senhor, na minha angústia, nos meus erros, na minha desobediência, Senhor, o Senhor me ouviu. E Deus ouve a oração de Jonas. Tem um provérbio que diz assim, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. As pessoas que não querem saber de Deus, como é que Deus vai ouvir a mensagem? Agora, aqueles que buscam a Deus, Deus abre os ouvidos para ouvir. Às vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade e Deus está pronto para ouvir a cada um de nós. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho mais jeito. Eu estou em situação que para mim não dá mais. Mas uma coisa creia, que Deus está no controle de tudo.
Deus quer resgatar cada um para os seus braços. Diz a palavra de Deus que Deus ele faz como a galinha faz com seus pintinhos. Pega todos, coloca debaixo da sua asa e os guarda. Isso Deus quer fazer com cada um de nós, com cada um que está nos assistindo hoje também. Nunca desista de seus planos. Deus ele quer abençoar os seus planos. E diz que Jonas orou a Deus e Deus ouviu a sua voz. E ele clama ali a Deus, arrependido do que fez, até que Deus dá ordem ao peixe, e o peixe vai e vomita ele na beira da praia. A gente começa a analisar, em vez de ele ir de um barco, ele foi de submarino, né? Dentro da barriga do peixe. É verdade. Ele ia de barco, as águas balançando ele dormindo, às vezes até dava um cochilo, acordava, mas aí ele vai num submarino. E diz que Deus vai dar ordem ao peixe, o peixe vomita ele na beira da praia. Né? Apocalipse diz que nós somos um povo morno. Por que nós somos um povo morno? Porque não estamos saindo para levar a mensagem. Mas graças a Deus que hoje existe a tecnologia, né? As pessoas não vêm para a igreja, mas em casa elas assistem. O privilégio da tecnologia de assistir em casa. Mas você que está assistindo em casa também pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia para você se fortalecer junto com os irmãos em união, juntos na missão. E diz que Apocalipse diz assim, que nós somos um povo morno porque a gente não está levando a mensagem, que era para a gente ser quente. Quando a gente toma água morna, a vontade que dá é o quê? De vomitar. Então Jonas ele ainda estava morno. Por isso a expressão vomitou, o peixe vomitou-lo. Mas quando ele sai dali, ele se fortalece. E o capítulo 3 do livro de Jonas diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, Desponte e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Olha aí. Um homem transformado. Teve que passar por uma grande prova. Tem pessoas que é assim. Às vezes precisa passar por uma grande prova para ser transformado. Muitas vezes nós estamos precisando de uma grande prova. Jonas passou por esse momento difícil para poder ser transformado. Aí Deus fala com ele segunda vez. Deus dá a segunda oportunidade. Aí me vem à mente. Muitas pessoas falam assim, por que Deus não destruiu logo Lúcifer? Por que Deus não destruiu logo? Porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Só que quando ele criou os anjos não são onipotentes nem oniscientes. Não sabem todas as coisas. Então Deus precisou dar tempo a Lúcifer para ele se arrepender. Mas infelizmente, ele não se arrependeu e ainda levou terça parte dos anjos de Deus para a transgressão. Aí os anjos precisavam saber se Deus era amor através de Lúcifer. E Deus deu a oportunidade de Lúcifer se arrepender, mas Lúcifer mostrou que ele era mau. Aí os anjos compreenderam que Deus é amor. Amém? E a gente vê aqui que Deus deu a segunda chance a Lúcifer, também dá a cada um. Cada um que está precisando, às vezes você fala assim, não, eu falei, às vezes você fala, eu estou no fundo do abismo. Eu estou na lama. Eu não tenho mais jeito. Eu quero dizer, Deus quer lhe dizer, Ele tem plano para cada um de nós.
Deus tem uma segunda chance, Deus tem uma terceira chance, Deus tem uma quarta chance. Certa vez perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou o quê? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário? Porque Deus, ele é amor. Ele perdoa, ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a nos resgatar. Ele está pronto a trazer você para os braços dele. Essa palavra, Deus é amor. Os discípulos, teve um discípulo que nem soube explicar o que significa amor. Porque muitas pessoas não sabem o que é amor. Como é que a gente vai explicar o amor de Deus? Como a gente pode explicar? Deus, ele é, quando fala que ele é amor, porque amor envolve ação. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho. O ser humano pode até pegar um filho e dizer assim: eu vou dar o meu filho para morrer no lugar do outro irmão dele. Pode até acontecer isso. Mas para morrer no lugar de um estuprador, de um assassino, de um ladrão, ninguém é capaz de fazer isso. Mas quando Jesus veio a essa terra, ele morreu por cada um. Até por Barrabás, até por Pilatos. Morreu para todos, por todos. Sem fazer exceção de pessoa, porque Deus é amor. O amor de Deus não dá para a gente explicar, porque ele é muito grande, é profundo. Não tem como a gente explicar. Nós temos apenas que aceitar o amor de Deus em nossa vida. Nós temos apenas que dizer: Senhor, como é bom o Senhor me amar. Como é bom sentir o teu amor em nossas vidas. E você veja só. No capítulo 4, verso 10 e verso 11, olha o que diz aí. Capítulo 4, verso 10 e verso 11. Tornou o Senhor, não é isso? Tomou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu ou morreu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha só. Jonas levou a mensagem a Nínive. E o rei e toda a população se converteu ao Senhor. Amém? Toda a cidade se converteu a Deus. Até os animais teve que fazer um jejum. Sabe você pegar o burro, amarrar a corda dele na estaca assim, não deixar ele baixar a cabeça? Fazer jejum também. Até os animais fez jejum. O rei disse: ó, tem um decreto aqui, todo mundo vai adorar a Deus. Diz que a cidade inteira se converteu a Deus. Mas Jonas ficou indignado. Eu sabia que o Senhor tinha compaixão desse povo e ia salvar esse povo. Olha, se ele sabia, por que ele não foi da primeira vez? Ele não sabia disso? Por que ele não foi a primeira vez? Esperou passar por uma grande prova? Muitas vezes nós sabemos, irmão, fazer a coisa certa e fazemos errado. Não é verdade? Sabemos que temos que fazer e não fazemos. Foi o caso de Jonas. Se ele disse que sabia que Deus ia ter compaixão daquele povo, por que ele não fez? E diz a palavra de Deus aqui que Deus fez crer. Ele ficou tão indignado que ele pediu a morte. Ele pediu a morte. É melhor morrer. E aí ele deita ali no sol quente. Aí Deus faz crescer uma planta. E a planta cresce, cresce e faz uma sombra para ele. Aí ele, ó, agora tá bom. Minha zona de conforto, estou tranquilo aqui debaixo dessa árvore aqui na sombra, o vento soprando, agora tá bom. Muitas vezes nós estamos assim. Ah, tá bom demais, eu não vou nem sair para levar mensagem, não vou sair para pregar não, porque aqui tá bom, estou confortável.
Deixa os outros para lá, eu estou bem aqui. Não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente saia e pregue a mensagem, leve a mensagem em tempo oportuno ou não. E Jonas, aí de repente vem um verme e come a planta. E Jonas fica no sol quente de novo e Jonas começa a se indignar. Mas eu estava tão bonzinho aqui, no conforto. É como que Deus diz assim, olha filho, você que está no conforto, saia para levar a mensagem. Se você passar por dificuldade, eu estou contigo. Eu sou com você até os fins do século. Jesus prometeu isso aí. Por falar em zona de conforto, o próprio Jesus estava no céu, na sua zona de conforto, do lado do Pai, tranquilamente, né? Feliz. Saiu do céu. Saiu do lado do Pai Celeste para vir a essa terra, morrer por mim e por você e por vocês que estão nos assistindo. Saiu da zona de conforto, desceu do céu, nasceu de mulher, que para ele não era bom não. Ele poderia ter vindo descer com a sua glória, mas não podia. Porque se ele descesse com a sua glória, ninguém escaparia, porque ninguém pode ver Deus. E Deus é santo, nós somos pecadores. E Jesus teve que nascer de mulher, teve que passar por várias humilhações, teve que ser pregado numa cruz, para deixar a mensagem para que nós estivéssemos aqui, reunidos. A mensagem da cruz, toda vez que a gente fosse levar uma mensagem para uma pessoa, a gente tinha que começar a mensagem, sabe por onde? Pela cruz. Da ressurreição para trás, até o nascimento dele. Nós passamos assim, do começo para o fim, mas na verdade, com as pessoas, a gente tem que passar do fim para o começo. Ver o que Deus fez para poder resgatar cada um de nós. O sofrimento que ele passou na cruz do Calvário para resgatar cada um de nós. E você veja só. E Deus disse assim, você teve dó, você está com compaixão de uma planta que você não fez crescer, não teve trabalho nenhum, nem regou, nem colocou água no pé dela para poder ela crescer. E você está o quê? Você está com dó da planta, com compaixão da planta. E ele fala, e eu sou o próprio amor. Eu, o Deus falando, eu sou o que perdoa os teus pecados, eu sou o que te cura, eu sou o que te guarda, eu sou o dono de tudo. Não vou ter compaixão desses pequeninos aí em Nínive. Um povo que está cego espiritualmente, não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Muitas vezes tem muitas pessoas aí fora cega espiritualmente, não sabe, está fazendo as coisas erradas, nem sabe o que está fazendo. Às vezes os pais influenciam para que eles vão para aquele lugar, sem saber que aquilo ali é errado ou certo. E às vezes nós nos calamos, em vez de orientá-los a fazer a coisa certa. E Deus teve compaixão daquele povo de Nínive. Ficou uma lição para Jonas. Você pode ver que o capítulo 4 termina aí. O livro de Jonas fecha aí. Sabe por que ele fecha aí? É para deixar uma lição para cada um de nós. Não tem capítulo 5, não tem continuação. Se Jonas se arrependeu do que ele falou, se Jonas ele continuou pregando o evangelho, não tem mais isso. Mas a mensagem ficou com uma mensagem poderosa aí, de que Jonas ele passou tudo isso para mostrar a cada um de nós, assim como o Jó também passou momento difícil para deixar a mensagem para cada um de nós. No livro de Atos, capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, Atos 4, nós vamos ler algo muito importante para cada um de nós e para aqueles que estão nos assistindo.
capítulo 4, verso 31. Amém? 4:31 diz assim, ó: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, né? Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Tudo isso que foi passado aqui, se nós não orarmos, pedirmos a unção do Espírito Santo, nós não vamos para lugar nenhum. Porque Deus, o Todo-Poderoso, nesse momento, Ele está no céu, sendo adorado pelos anjos. Jesus, nesse momento, Ele está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Dizendo: Pai, os teus filhos estão lá. Estão te buscando, em espírito e em verdade. Os teus filhos, Senhor, estão lá na terra, lá, te buscando, se arrependendo dos erros que fizeram. Pai, olha por ele, tem compaixão, assim como o Senhor teve compaixão da cidade de Nínive. E os cura, os ajuda, para que eles venham um dia morar conosco. Porque o prazer de Deus era povoar o céu com a humanidade. Vai ter milhões e milhões de pessoas no céu um dia e vão passar umas férias de 1000 anos lá no céu, multidões, mas desde a fundação do mundo, desde a queda de Adão e Eva, e vai ter pessoas salvas lá no céu. O prazer de Deus é encher a nova terra de pessoas salvas. É isso que Deus quer, povoar a nova terra de pessoas. O plano de Deus lá no Éden era povoar o Éden para preencher o céu. Quando ele fez os anjos, ele veio fazer o homem, mas o plano de Deus era esse. Infelizmente, o homem caiu. Mas nós estamos aqui, firme e forte, para um dia morar com Deus. Aqui diz o texto que eles oraram, buscaram o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a levar a mensagem. Com intrepidez, com autoridade. Certa vez eu estava chegando em casa, que eu morava aqui do lado. Eu morava aqui do lado da igreja. E de repente um homem: faça favor. E eu sabia que ele ia questionar algumas coisas. E ele começou a me questionar, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, e falei: cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? E ele com a Bíblia na mão e eu sem Bíblia. Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso. Fiquei 2 horas conversando com ele. Tudo que eu falava um capítulo, um versículo. Vamos lá estudar. E no final ele falou assim: qual é a sua escolaridade? Eu falei assim: eu estudei 6ª série. Só? Eu pensei que você era formado. Não, só não. E de onde é que vem esse conhecimento? Eu disse: ó, vem de lá. Vem de Deus. Porque não é fácil não, irmão. A pessoa começa, do nada você questionar o cristão, e o cristão começa a soltar capítulos e versículos. Para isso você precisa buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos ensina, quem nos capacita para o reino de Deus. Né? Eu espero que essa mensagem venha impactar cada um de nós. Eu espero que o Espírito Santo faça morada em cada um de nós, para que a gente leve essa mensagem para as pessoas. Que Deus é amor, Deus tem compaixão de cada um. E você que está nos assistindo, Deus quer você. Você que está nos assistindo, Deus quer salvar você. O apelo de Deus para você é que se você é afastado dos caminhos de Deus, volte. Que Deus lhe dê a 2ª chance, dá até a 3ª chance. Você que está nos assistindo, Deus te ama.
e quer salvar você. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai bondoso, eterno Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo pão da vida aqui neste momento. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou durante essa semana. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar durante a semana que vai começar. Que todos sejam obedientes à tua palavra. Ó Pai Santo, Pai bondoso, também te peço, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor cuide delas durante essa semana. E para nós, não conhecemos nada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, cuide de cada uma delas, cuide de cada um de nós, nos dá a proteção e que teus santos anjos nos protejam e que o Espírito Santo venha fazer morada em cada pessoa. Em nome de Jesus te oramos. Amém.